Olá, boa tarde. Há cerca de 20 minutos saiu a fumaça branca da chaminé da Capela Sistina. Ela indica a escolha do novo chefe da Igreja Católica. Daqui a pouco, o diácono Jean-Pierre Turan vai fazer o anúncio Habemus Papam. Neste momento, como manda a tradição católica, os sinos de todas as igrejas devem badalar em homenagem ao novo bispo de Roma. Uma multidão se espreme na Praça de São Pedro para ouvir o anúncio histórico. Lembrando que a escolha do novo Papa se deve à renúncia de Bento XVI depois de 8 anos de pontificado. Bento XVI, o alemão Ratzinger, está em Castel Gandolfo, casa de verão da Santa Sé. Ele, ao se aposentar, declarou que não pretendia interferir na escolha do novo pontífice. Mas sabe-se que quase metade dos cardeais que votaram no conclave foram nomeados por ele. Além da nossa transmissão ao vivo aqui na TV Cultura, você também pode acompanhar as notícias vindas do Vaticano através do nosso site, o cmais.com.br/conclave. O conclave teve início ontem e ao todo foram 5 votações, até a escolha do sucessor de Bento XVI. Há muitos desafios à espera do novo Papa. A Igreja Católica está, nesse momento, tentando se recuperar de uma sequência de escândalos de pedofilia. Alguns cardeais, inclusive, que votaram no conclave, são acusados de não se empenhar no combate aos abusos dentro da Igreja. Outro problema, a crise financeira do Banco do Vaticano. É preciso também modernizar a Igreja, eliminando a rejeição à união homossexual, experiência com células-tronco e o uso de anticoncepcionais. A gente precisa acompanhar de perto este plantão do Jornal da Cultura, justamente para trazer para você essas imagens. Temos imagens agora ao vivo da Praça de São Pedro, para aguardar o surgimento ali do Papa escolhido no balcão que dá de frente para a Praça de São Pedro. Por enquanto não se sabe quem foi o escolhido. O rito normalmente definido pela Igreja é que logo depois que se constatam os 2/3 de votos para um dos cardeais, esse cardeal então é consultado para ver se ele aceita o cargo. Nesse momento, o cardeal precisa dizer que nome ele vai utilizar enquanto Papa. E a partir daí, então, ele vai para os aposentos, não ainda para o quarto especificamente do Papa, mas para os aposentos, para vestir as roupas litúrgicas próprias do Papa. E aí sim ele vai até a janela e aí todos nós poderemos saber, de fato, quem é o Papa escolhido, o novo Papa. Há uma expectativa muito grande para saber de onde virá esse Papa, se afinal ele virá do terceiro mundo, um Papa africano, um Papa latino-americano, ou se o Papa será mais uma vez europeu ou talvez italiano, voltando às tradições. O momento que a Igreja passa é um momento muito delicado, por isso a escolha e a origem desse Papa dirá muito dos rumos que a Igreja vai tomar. A gente acompanha aí nessas imagens ao vivo da TV do Vaticano, que a gente transmite aqui, todo o trabalho também da Guarda do Vaticano. Essa guarda que é responsável pela segurança no Estado do Vaticano e também a segurança pessoal do Papa. A partir do momento em que a fumaça branca aparece ali na chaminé, como nós já dissemos, os sinos de todas as igrejas ali do entorno tocam, inclusive os sinos no mundo inteiro tocam. As igrejas, se há uma igreja perto de você, provavelmente você ouviu um sino tocar quando a fumaça branca foi vista. A alegria aí das pessoas, os fiéis que acompanharam desde a noite da terça-feira essa votação, ficaram ali na expectativa, agora comemorando. Pelo que a gente vê nas imagens, parou de chover, chovia forte até pouco tempo atrás. Parece que agora a chuva deu uma trégua e é possível ver então esse espetáculo no que já vai se transformando o anúncio do novo Papa. Você acompanha isso aqui em direto pela TV Cultura e também pelo nosso portal na internet, o cmais.com.br/conclave. Belíssimas imagens aí que a gente acompanha nesse momento. Nós temos aqui no Brasil, no horário de Brasília, são 3h44, 7h44 em Roma. O fuso horário, a diferença de fuso é de 4 horas.
E essas pessoas passaram aí, esses fiéis passaram aí o dia todo prostrados, aí, colocados aí diante da Praça de São Pedro. A gente vê aí o cerimonial todo da Guarda do Vaticano, com, enfim, seus paramentos, suas fardas, demonstração de armas aí, e tudo isso para selar esse momento que é, de fato, a entrada de um novo Papa no Vaticano. A gente lembra que desde o dia 28 de fevereiro, quando Bento XVI renunciou, estabeleceu-se na Igreja Católica a sede vacante. Isso significa dizer que não há nesse período não havia nenhum chefe, inclusive do Estado do Vaticano, né? E nesse momento, então, quando há essa expectativa pelo surgimento do novo Papa, a Guarda do Vaticano, que é também uma força militar aí que presta obediência a esse chefe de Estado, porque além do Papa ser um líder religioso, ele é chefe do Estado do Vaticano. Então, por isso também toda essa cerimônia até militar ali, para receber esse novo chefe de Estado. Você vê dessa janela aí do alto, mudou agora a imagem, mas da janela que você via agora há pouco, é que vai surgir o novo Papa, né? E antes dele aparecer, então, aparecerá ali o cardeal francês Jean-Louis Thuram, de 69 anos. Ele é presidente do Pontifício Conselho para o Diálogo Interreligioso e ele é o cardeal protodiácono. Isso faz dele o encarregado de anunciar que a Igreja tem um Papa. E aí a célebre frase, né, do latim, que todos conhecem, habemus papam. Ele só não vai dizer essa frase se ele for o escolhido, claro. Mas, de fato, nas bolsas de apostas aí, o nome dele não aparecia. Nós temos aí algumas pessoas, inclusive do Odilo Scherer, o brasileiro, o arcebispo aqui de São Paulo, que no início do conclave aparecia com uma cotação alta, enfim, como um dos possíveis papas, possíveis candidatos com força dentro do Colégio Cardenalício. Mas há outros. Nós temos o cardeal Angelo Scola, o italiano, que seria uma retomada da Itália na liderança da Igreja, e outros nomes que o Sean O'Malley, que teve um papel muito importante na Diocese de Boston em relação justamente ao que nós dissemos no começo dessa transmissão, dos escândalos de pedofilia. Ele teve ali um papel importante nesse momento de crise da Igreja americana. Ele também é um nome cotado. E nós ficamos aqui. Depois da escolha do Papa, do anúncio de que um Papa foi escolhido, há todo um trâmite interno que deve ser cumprido para que só então esse Papa seja anunciado ao mundo. E é isso que nós estamos aqui aguardando. Você pode ver bandeiras de vários países ali na Praça de São Pedro, aguardando esse anúncio. E isso vai, enfim, isso é importante para milhões de católicos, e não só para os católicos, também para não católicos do mundo inteiro. A Igreja Católica tem uma força ainda muito grande nas decisões políticas, nos trabalhos sociais, enfim, na geopolítica, nas questões internacionais. Não se trata apenas de uma religião, mas de uma instituição, e por isso tamanha é a atenção que é dada a esse momento, essa expectativa. As bandeiras ali do Vaticano sendo agitadas aí pela população, bandeiras latino-americanas, olha, tem uma bandeira argentina, lá no fundo uma bandeira chilena, bandeiras de Portugal, eu consigo ver ali. E gente do mundo inteiro que, talvez fazendo turismo ou, enfim, justamente por causa do conclave, decidiu ir até Roma, decidiu ir ao Vaticano para estar ali bem perto desse momento, que é um momento histórico. A expectativa é por um Papa com menos de 70 anos, entre 65 e 70 anos, dada toda a mensagem que Bento XVI deixou.
Quando ele renunciou, disse que saía por estar sem forças já, com uma idade avançada. Ele, com isso, talvez tenha sinalizado que o próximo Papa, para enfrentar os desafios que a Igreja, que é preciso enfrentar dentro da Igreja, em primeiro lugar, esse novo Papa teria que ser um Papa mais jovem, com mais disposição. Alguns têm citado nos últimos dias a possibilidade do Gianfranco Ravasi, o cardeal Ravasi, também italiano, ser um dos fortes nomes, ele que tem 70 anos de idade e que dialoga muito bem com a cultura contemporânea. Ele é presidente do Pontifício Conselho para a Cultura e inclusive um dos primeiros, se não o primeiro cardeal a usar o Twitter, as redes sociais, a dialogar de uma forma um pouco mais ágil com esse mundo de hoje. Ele deu uma declaração de que ele ouviria e gostaria de ouvir Amy Winehouse, a cantora, e gostava de ouvir, dizia ele, porque assim ele conseguia entender os dramas e as dores da juventude desse tempo. Se esse for um Papa, se esse for o novo eleito, o cardeal Gianfranco Ravasi, talvez a Igreja consiga dialogar talvez um pouco mais com o mundo atual. Vamos agora conversar com o telefone. Quem nos acompanha agora é o professor Jorge Cláudio Ribeiro. Ele é professor do Departamento de Teologia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC de São Paulo. Professor Jorge Cláudio, boa tarde, obrigado por juntar-se a nós aqui. O senhor me ouve? Oi, Aldo, estou ouvindo bem, tudo bom, como vai? Como vai, professor? Esse momento de expectativa, a eleição se deu, a escolha se deu já logo, enfim, no segundo escrutínio do dia. Foi uma surpresa, uma escolha rápida, não? Eu esperava para amanhã, eu estava achando que eles queriam amadurecer um pouco mais a escolha, mas, pelo visto, já estavam satisfeitos com as informações. Essa figura tem força para realizar tudo o que Bento XVI disse que não conseguiu realizar. Pois é, essa coisa de ter força é complicado, porque pode ser que não tenha. Pode ser, as tarefas dele são imensas. A Igreja Católica está num estado fragilizada, muito fragilizada, tanto por questões externas quanto internas. Então, eu espero que ele tenha força não só para o bem do catolicismo, mas para o bem da humanidade. Quer dizer, a humanidade precisa de religiões que sejam significativas, que sejam relevantes para o seu itinerário, para o seu caminho, né? Eu queria aprofundar um pouquinho mais isso, professor Jorge Cláudio Ribeiro. Por que isso é importante não só para os católicos, mas para o mundo todo? É assim, uma religião desse tamanho, 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, é quase uma China. Quer dizer, e claro que não é um país como a China, mas tem uma espécie de influência moral muito importante. Quando bem apresentadas, quando bem encaixadas, essas mensagens, elas provocam reflexão, estimulam para a ação, dão alento, dão esperança para as pessoas. Eu acho que uma religião desse porte, ela certamente tem uma contribuição a dar e é obrigatório fazer isso para a humanidade. Um Papa capaz de dialogar com esse mundo talvez possa, eu não digo mudar questões que têm a ver com, enfim, com a doutrina mais rígida e moral da Igreja, mas possa acolher algumas demandas. Até que ponto o senhor acha que a Igreja seria capaz de acolher algumas demandas que existem hoje na sociedade? Eu acho que ela deveria, quer dizer,
a palavra católico significa universal. Então, uma igreja que esteja a serviço da humanidade. É isso que é a minha intenção, a minha torcida, né? Nesse sentido, ela deve ser capaz de acolher, mais que propriamente doutrinar, do que entrar em questões, bater muito insistentemente em questões morais. Eu acho que a humanidade está num estado também de fragilidade que ela precisa e para criar alento, quer dizer, uma igreja que seja sinal daquilo que ela se propõe, quer dizer, seja sinal de que Deus ama a humanidade. E a humanidade só pode chegar até Deus se for amada. E a igreja, ela usa os santos padres e, enfim, os teólogos acabam sempre usando figuras como a barca, né, de Cristo e a mãe. A igreja sempre, nos seus textos e tal, acaba recorrendo a essa figura materna para justamente dizer que tem esse caráter de quem ama. Mas, às vezes, as pessoas não percebem isso no dia a dia, né, professor? Não percebem que a igreja não é tão mãe, não é? Eu acho que a postura do Bento XVI, Papa Emérito, ela foi muito rígida para o meu gosto. Essa é uma questão que tem a ver também com a questão assim, pastoral, a proximidade, né? Mais do que a letra ali da lei, mas é uma questão pastoral, não? A ideia é pastoral, quer dizer, embora eu também não gosto muito dessa expressão, ela é tradicional, Jesus usou, etc. Porque as ovelhas, elas não são animais silenciosos, animais submissos. Não é isso que se espera das ovelhas do catolicismo, embora muitos queiram que eles sejam assim. Quer dizer, a ideia é de que as pessoas sejam ativas, sejam participativas, sejam questionadoras, sejam propositivas, né? E não ficar esperando a palavra como se fosse a única possível. Os cristãos, os católicos, também têm o que dizer para os papas. E os papas sejam capazes de ouvir, tal como era Tancredo Neves, né? Que uma das qualidades que ele tinha era ouvir. Às vezes ele saía das reuniões dizendo que ele estava rouco de tanto ouvir. Eu acho que precisa ouvir muito, mas não é ouvir a palavra, é ouvir o sentimento, a expressão que as pessoas querem dar para as suas vidas, né? Pois é, a gente percebe que talvez nesse sentido um Papa que viesse do terceiro mundo seria um Papa que estaria mais próximo das necessidades, das realidades das pessoas hoje em dia, mas isso também não enfim, a origem geográfica não diz tanto assim, não, professor? O que o senhor acha? Olha, Aldo, meu colega de PUC, eu acho que não é tão importante isso. Acho que a origem, o critério geográfico é bom para a Copa do Mundo, mas não para o Papa, que logo se torna alguém universal. O Papa tem que ser o pai de todos, né? E a Igreja tem que ser a mãe de todos. Essa ideia de que tem que privilegiar determinada origem, etnia, etc., não é muito boa. Eu acho que não é muito favorável, não. A gente comentava agora há pouco sobre a possibilidade de alguns nomes. Um deles, por exemplo, que foi muito citado nos últimos dias, o cardeal Gianfranco Ravasi. Enfim, ele é presidente do Pontifício Conselho para a Cultura e parece um intelectual, um homem que dialoga bem com a cultura. Um homem com esse perfil poderia contribuir nesse momento da igreja? Eu acho que sim. É um dos meus que eu tenho simpatia. Eu tenho vários, mas esse é um deles. Se você me permite, Aldo, qual seria o teu que você tem mais simpatia?
Eu, exatamente pelo Ravazzi. Eu não entrei em nenhuma bolsa de apostas, mas esse é o meu favorito. Você é um homem de comunicação, então terá afinidade. Eu acho que a ideia da comunicação nem é só necessariamente usar o Twitter ou usar os meios, Facebook, etc. Mas saber dizer a palavra certa, né? Acho que algum toque de poesia, algum toque de surpresa, algum toque de instigante seria muito desejado. Na minha imagem que eu tenho de Deus, Deus é, sobretudo, linda, surpreendente e é conosco, é solidário. Eu acho que um pouco de simpatia pelo humano é fundamental, mas não como truque, né, para atrair gente. Não, esquece isso. O que importa não é o número de pessoas, que já é grande, já é suficiente, mas sim o fulgor da chama. Entendo. Eu devolvo a pergunta. E o seu favorito? Olha, eu gosto muito do Sean O'Malley, de Boston. Eu gosto do Uele, gosto do Oscar Maradiaga. Acho que ele é meio novo, eles devem estar reservando ele para o próximo. Mas ele é muito bom, tem boa formação, é um sujeito muito solidário, interessado nas migrações, etc. Qual, enfim, seria a característica principal que, ao seu ver, seria necessária para um líder de uma religião desse tamanho? Tem coisas a curto, médio e longo prazo. Primeiro, a curto prazo, fazer uma faxina no Vaticano, na Cúria. Depois, saber escolher uma boa equipe. Eu brinco dizendo que, se Deus é 3, o Papa tem que ter pelo menos mais uns 2 fortes, né, para estar com ele. Depois, eu entendo que a igreja precisava passar, como diz o Boris Casoy, passar a limpo, né, as suas relações, estabelecer relações com o mundo das religiões, com o mundo da ciência, ter uma presença maior. Quer dizer, trabalhar, em suma, né? O que a gente teve foram, nos últimos 8 anos, ou mais, nos últimos 13 anos, nós tivemos uma agonia de 5 anos do Papa João Paulo II. Isso é demais, foi uma coisa absolutamente desumana que a Cúria obrigou ele a fazer esse papel. Ele já tinha pensado em renunciar e foi desestimulado de fazer isso. Então já era um Papa fragilizado. Você sabe que quando saem os gatos, folgam os ratos, né? Depois assumiu um que tinha tido uma função importante no papado anterior, mas ele não estava talhado para ser Papa. Ele não queria ser Papa dentro do 16. Não queria. Então, ele acabou renunciando um pouco por causa disso também. Quer dizer, se a igreja estivesse indo bem e ele estivesse indo mal, ele morreria de morte natural no trono de Pedro, mas não foi isso que aconteceu. Então, eu acho que a igreja está precisando de um choque de gestão, digamos, mas não gestão empresarial, gestão, como é que se diz, capitalista, mas uma gestão mais compreensiva, mais humanizada, mais envolvida, né? Não um Papa ausente, né? Precisa ter alguém presente ali e com uma boa equipe. Perfeito, professor. Muito obrigado, professor Jorge Cláudio. A gente conversou até agora com o professor Jorge Cláudio, do Departamento de Teologia da PUC de São Paulo. Obrigado pela sua participação. Boa tarde, professor. Um abraço, Cláudio. Muito bom. Você acompanha aqui ao vivo o plantão do Jornal da Cultura Especial, que aguarda agora o anúncio de quem será o novo Papa. Nós estamos pela televisão ao vivo, também na internet, o nosso portal cmais.com.br/conclave. A gente aqui transmite, traz até você as últimas informações, as imagens em direto, ao vivo aí da Praça São Pedro, bandeiras do mundo todo aí sendo agitadas. A gente praticamente empresarial para
enfim, enfrentar, fazer frente às necessidades e os desafios que a igreja tem hoje. A gente vai conversar agora com um filósofo, o professor Pondé. Professor Pondé, Luiz Felipe Pondé, o senhor me ouve? Claro, Aldo, tudo bom? Boa tarde, bem-vindo aí à nossa transmissão. Qual é a sua expectativa nesse momento? O senhor tem algum favorito? Favorito, assim, do coração, eu diria que é o Dom Odilo. Eu torço pelo Dom Odilo, mas, assim, não acho que seria um salto para a igreja escolher um Papa que não fosse da Europa, né? Acho que seria importante, inclusive, para num processo assim, da igreja conseguir dialogar com os países onde ela tem ainda mais força, mais vivacidade, mas seria uma surpresa para mim se a igreja escolhesse alguém da América Latina ou da África. Eu temo que ela continue na batida europeia. Professor Pondé, desculpe interromper, professor, que a gente agora, a gente ouviu os gritos da Praça de São Pedro, isso porque as luzes dos aposentos ali, exatamente, as luzes se acenderam. É provável que ele saia ali a qualquer momento. A gente lembra que o que acontece primeiro é que o cardeal francês Jean-Louis Thuram, ele que é o cardeal protodiácono, a ele cabe fazer o anúncio e proferir a famosa frase Habemus Papa em latim. Então, é essa a expectativa. A gente dizia agora daqui a pouco. Daqui a pouco. Não, a gente continua conversando, mas aí a gente fica de olho. Conversamos e ficamos de olho ali. Professor Pondé, no meio ali, como eu dizia, saiu essa frase de que a igreja precisa hoje de um Jesus com MBA. O senhor acha também? Concorda ou não? Essa frase foi dita por um vaticanista que escreveu um artigo na Folha de São Paulo, né? No final de semana, que a gente precisa de um Papa com MBA. Se o MBA significa alguém que tenha uma capacitação mais científica para lidar com os problemas contemporâneos, que seja menos dogmático e mais capacitado a assimilar o que as ciências humanas em geral, ciências sociais, traz sobre a sociedade, o que a mídia traz sobre a sociedade, então eu concordo com essa metáfora meio de brincadeira, que precisa de um Jesus com MBA. Um Jesus porque é a raiz da Igreja Católica, mas com MBA porque ele estaria de alguma forma modernizado. A gente deve sempre pegar leve com a Igreja Católica. A Igreja Católica tem 2000 anos, então ela tem uma temporalidade interna que é dela, o que a gente estranha muito. Uma temporalidade e uma opacidade também, que a gente também estranha porque o mundo contemporâneo tem uma vocação a querer que tudo seja transparente, para o bem e para o mal. Mas eu concordo com a frase. E essa questão da temporalidade diferente que ela tem também explica essa ansiedade que se ouve muito de que a igreja deva mudar os seus dogmas, as suas orientações para atender necessidades de momento da sociedade, não? Sem dúvida, mas assim, Aldo, o que acontece é que, se você pensar na maior parte dos católicos do mundo, não necessariamente aquilo que um certo grupo de pessoas composto por intelectuais, jornalistas, ou seja, pessoas que de alguma forma estão na proa do debate público, né? E que normalmente não são pessoas pautadas por uma confessionalidade aguerrida, seja lá o que for, em termos religiosos, nem a católica, a gente acaba tendo a impressão de que a igreja deva rapidamente se dobrar às demandas modernas. Os católicos, a sua maior parte, estão preocupados com outra coisa, estão preocupados com a capacidade que a igreja tem de ter uma administração um pouco mais rápida e menos lenta, a capacidade que a igreja tem de melhorar a formação do seu clero, das homilias, ou seja, a igreja ela tem uma preocupação mais imediata com aquilo que é, digamos assim, seu patrimônio humano interno. E as pressões da sociedade civil, como se costuma dizer, ou da sociedade laica, é uma coisa que a igreja vai tocando, assim, cada vez que um jornalista entrevista um bispo, ou cada vez que um teólogo da igreja tem que dar uma entrevista, ou na sala de aula em universidades como a PUC, que tem uma pegada bastante laica, né, uma abordagem bastante laica no seu dia a dia.
a Igreja Católica sente pressão nessa hora. Mas no dia a dia interno dela, ela está preocupada com outras coisas, como eu falei. Entendi. Eu agora, recentemente, faço aqui na TV Cultura o programa Matéria de Capa. Eu entrevistei o bispo de Mogi das Cruzes, Dom Pedro Luiz Stringini, e fiz uma pergunta a ele justamente sobre a capacidade que a igreja teria de se adaptar a essas demandas que hoje em dia são colocadas pela sociedade. Ele me disse uma coisa, a igreja deve estar ou não se coloca ao lado do fiel, ao lado dele, na sua realidade, na sua necessidade. O senhor concorda com isso, professor Pondé? Concordo plenamente. Isso daí é mais ou menos o que eu estava dizendo. Quer dizer, quando você tem um problema nas homilias, quando você tem um problema na formação do clero, ou seja, quando precisa de um padre que escute seus sofrimentos, que pregue bem no domingo, ou seja, que dê significado para a vida dele. Isso é o que eles chamam de pastoral, né? E não o que o mundo do debate público profissional acha que a igreja tem que fazer. Então, quando a igreja fica longe, inclusive quando eu falava para você... Olha aí, desculpe interromper, a gente vê um close agora da janela e cada vez que há um movimento, olha, a cortina se mexe ali, e as pessoas já parecem que, olha, alguém vai abrir a janela ali. A impressão que dá aqui é que há alguém ali justamente e a gente consegue ouvir os gritos justamente, olha aí. Abrem-se as cortinas dessa janela ali do aposento papal e a gente aguarda que as pessoas já acenam, enfim, o coração vai batendo mais forte. Agora vem o cardeal Jean-Louis Thuram fazer o anúncio. Vamos ouvir, não sei se a gente consegue ouvir esse áudio. Anúncio vobis gaudium magnum, habemus papam. A emoção das pessoas ao ouvir essa frase ali, a expectativa para conhecer a identidade. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. Giorgio Mario. Qui sibi nomen imposuit Franciscum. Francisco será o nome, pelo que eu pude compreender aqui, Francisco, o nome do novo Papa, mas é o Giancarlo. Eu não consegui, o meu retorno aqui não permitiu ouvir o sobrenome. Vamos aguardar aí até aparecer a figura desse final da noite de hoje lá em Roma, ainda tarde por aqui, pouco depois das 7 da tarde. Em Roma, a fumaça branca apareceu e essa fumaça branca já acionou, a partir daí os sinos todos começaram a tocar nas igrejas do mundo inteiro. E a gente desde então aguarda aqui na nossa transmissão por esse momento. O surgimento, o aparecimento ali na janela deste que é o novo Papa, o novo líder da Igreja Católica. O cardeal Jean-Louis Thuram já apareceu e ele disse a célebre frase Habemus Papam, não é? E agora a gente, com toda essa multidão que permanece ali na Praça de São Paulo, aí vai aparecendo então cardeal argentino Giorgio Bergoglio. Olha aí, um Papa latino-americano, para aqueles que pensavam nessa possibilidade. O cardeal Bergoglio, que será agora chamado de Francisco, ele tem 75 anos, é um cardeal argentino que vai agora liderar a igreja. Nós vimos aí na Praça de São Pedro várias bandeiras da Argentina agitadas aí. Vamos aguardar a saída dele para poder mostrar essa imagem. É o que a gente espera nesse momento, face
silêncio na Praça de São Pedro e a expectativa é grande. Como nós dizíamos, a ideia, o que se dizia inicialmente é que deveria ser um Papa com menos de 80 anos, um Papa mais jovem, que pudesse fazer frente aos desafios da Igreja hoje. E, enfim, depois de todos os nomes citados, os possíveis nomes, eis que surge esse arcebispo, esse cardeal argentino como o novo líder da Igreja no mundo. Esse que é o primeiro Papa latino-americano. Pela primeira vez na história, um Papa latino-americano. Fatos históricos são os que a gente vem testemunhando nestes dias. Pela primeira vez em 600 anos, um Papa renuncia e, na sequência, pela primeira vez na história, o cardeal Giorgio Mario Bergoglio é escolhido pela primeira vez um Papa latino-americano. A gente, como dizia agora há pouco, conversávamos com o professor Jorge Cláudio da Faculdade de Teologia da PUC, a origem geográfica de um Papa não é suficiente para determinar os rumos que ele vai dar à Igreja, mas certamente, enfim, o que ele traz de sua experiência pastoral, da sua experiência com as suas comunidades locais, a expressão que a Igreja tem ali, de alguma forma, isso acaba sendo levado para o centro das decisões, isso acaba sendo levado para a cúpula da Igreja e talvez isso possa, de alguma forma, trazer a Igreja para mais perto. Inclusive, a gente lembra, né? A Igreja ela cresce justamente nos países do terceiro mundo. Há um decréscimo de fiéis nos países do primeiro mundo e justamente nos países de terceiro mundo está o grande crescimento da Igreja, ou o que cresce da Igreja está nesses países. Esse novo Papa terá que fazer frente a alguns desafios que a gente já citou aqui durante essa transmissão, como a fuga de fiéis, que no Ocidente, o número de fiéis no Ocidente está estagnado. Né? As vocações religiosas, as vocações inclusive sacerdotais também serão um desafio para esse novo líder da Igreja, já que, de alguma forma, ele terá que, enfim, de alguma forma, incentivar novas vocações para que a Igreja possa estar presente nos locais onde ela ainda não consegue chegar. Além disso, dialogar com esse mundo, dialogar e fazer frente às demandas que a sociedade faz hoje, que são demandas não apenas dogmáticas, enfim, ou morais, mas também são demandas que dizem respeito à transparência, são demandas que dizem respeito à transparência na gestão, principalmente nas questões do Banco do Vaticano. A gente aguarda aí a saída na janela do novo Papa, o eleito Jorge Mário Bergoglio. Ele nasceu em Buenos Aires em 17 de dezembro de 1936. Ele é um religioso, um sacerdote jesuíta, bispo e cardeal, arcebispo da Diocese de Buenos Aires até 1998. Ele foi ordenado padre no dia 13 de dezembro de 1969 e foi ordenado como bispo no dia 27 de junho de 1992. E no consistório de 2001, ele se tornou cardeal, escolhido justamente por João Paulo II. Ele, hoje, dia 13 de março de 2013, então já na sua biografia passa a constar que foi escolhido o novo Papa da Igreja Católica. A gente continua aí aguardando, a agitação é grande na Praça de São Pedro, várias bandeiras do mundo inteiro sendo agitadas, e agora
que é feito, já foi feito, você acompanhou aqui pela nossa transmissão, pela televisão e também pelo nosso portal, site cmais.com.br/conclave. Aí está a imagem que vem do cardeal Jorge Mário Bergoglio, já Francisco com as roupas brancas do Papa se dirigindo a essa sacada. Você acompanha essa transmissão, como eu dizia, pela televisão e também pelo site. Você viu agora há pouco a expectativa, a grande alegria das pessoas quando essa porta se abriu e veio o anúncio de quem seria o Papa. E agora a expectativa é justamente para que essas cortinas se abram novamente, as cortinas vermelhas, e dali saia, então, para a primeira saudação, o Papa Francisco. A primeira ação dele será dar uma bênção, a bênção Urbi et Orbi, a bênção para a cidade e para o mundo. Ela é uma bênção, a bênção papal. É o primeiro ato do Papa eleito, o primeiro ato público do Papa eleito. Você acompanha aí essa imagem que você vê, da sacada dos aposentos papais. A expectativa é que as cortinas se abram e aí está, veja só. A primeira aparição do Papa Francisco, acenando aí para a multidão, o novo líder da Igreja Católica. Você acompanha ao vivo aqui pela TV Cultura e também pelo portal cmais.com.br/conclave. A gente aguarda aí, provavelmente ele vai dirigir algumas palavras à multidão. As pessoas, uma alegria muito grande, o fervor, a imagem bonita que você vê agora nesse contraplano do novo Papa e a multidão na Praça de São Pedro ao fundo. Que as pessoas fazem a saudação, a alegria. Você viu agora há pouco aí algumas bandeiras argentinas sendo agitadas. Agora, como dizíamos há pouco aí com os nossos convidados, o professor Pondé e também o professor Jorge Cláudio, a origem agora passa a segundo plano porque o Papa se transforma no líder de todos os católicos. Então, não é apenas um representante, claro, obviamente, de um país ali, mas ele se transforma nesse líder religioso de todos os católicos. Não sei se é impressão minha, mas no olhar ali de Jorge Mário Bergoglio, o novo Papa Francisco, parece que ele sabe o desafio que tem que enfrentar. Fratelli e sorelle. Vamos ouvir as primeiras palavras. Buonasera. A boa noite dele, que é saudado pela multidão. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Vi ringrazio l'accoglienza, la comunità diocesana di Roma, al suo vescovo. Grazie. E prima di tutto vorrei fare una preghiera per il nostro vescovo emerito, Benedetto XVI. Preghiamo tutte insieme per lui, perché il Signore lo benedica e la Madonna lo custodisca. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano
rimetti a noi i nostri debiti, come noi lo rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E adesso incominciamo questo cammino, vescovo e popolo, questo cammino della Chiesa di Roma, che è quella che presiede nella carità a tutte le chiese. Un cammino di fratellanza, d'amore, di fiducia fra noi. Preghiamo sempre per noi, l'uno per l'altro. Preghiamo per tutto il mondo, perché ci sia una grande fratellanza. Vi auguro che questo cammino di Chiesa che oggi incominciamo, e chi mi aiuterà il mio cardinale vicario qui presente, sia fruttuoso per la evangelizzazione di questa tanta bella città. Francisco sendo acclamato pela multidão. Vorrei dare la benedizione, ma prima vi chiedo un favore. Prima che il Vescovo benedica il popolo, vi chiedo che voi pregate al Signore perché mi benedica la preghiera del popolo, chiedendo la benedizione per il suo Vescovo. Facciamo... Dizendo aí, antes de dar a bênção, que o povo o abençoe, né? Pedindo que as pessoas rezem por ele. Preghiera di voi su di me. Uma posição, uma postura bem diferente, pedindo nesse momento de silêncio que as pessoas rezem por ele, o abençoem. Uma postura que chama atenção, um pouco na linha do que nós dizíamos agora há pouco, do que seria necessário para a igreja, um Papa mais próximo das pessoas. Esse é um Papa que, na sua primeira aparição pública, ele se curva diante do povo, pedindo que o povo reze por ele. Ele vai recebendo a estola, enfim, os outros paramentos próprios Santo Padre para fazer essa bênção oficial. A tutti i fedeli presenti, a quelli che ricevono la sua benedizione a mezzo della radio, della televisione e delle nuove tecnologie di comunicazione, concede l'indulgenza plenaria nella forma stabilita dalla Chiesa. Preghiamo Dio Onnipotente perché conservi a lungo il Papa a guida della Chiesa e conceda pace e unità alla Chiesa in tutto il mondo. Agora sim, a bênção, a primeira bênção oficial dele. A voi e a tutto il mondo, a tutti gli uomini e donne di buona volontà. Sancti Apostolis Petrus et Paulus, de quorum potestate et autoritate confidimus, ipse intercedant pro nobis ad Dominum. Amen. Crecibus et meritis beate Mariae semper Virginis, beati Michaelis Arcangeli, beati Ioannis Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli et omnium Sanctorum. Miseratur vesti omnipotens Deus, et dimissis omnibus peccatibus vestis, perducat vos, Iesus Christus ad vitam aeterna. Amen.
indulgentiam, absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuose penitentiae, cor semper penitens, et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus trigo ad vobis, omnipotens et misericors Dominus. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper. Essa foi a primeira bênção do Papa Francisco. Você viu aí, inclusive, ao lado dele, o cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Cláudio Umes, que era um dos candidatos que tinham um pouco de força nessas eleições. Papa Francisco, o arcebispo Jorge Mário Bergoglio, que teve uma votação expressiva no conclave de 2005. Ele recebeu 40 votos naquele conclave que acabou escolhendo Joseph Ratzinger para Papa. Ele já naquela época era um candidato forte e agora teve a maioria dos votos dos cardeais. Vamos agora conversar com o professor Luiz Felipe Pondé, que está na linha conosco, nos acompanha. Professor, enfim, é uma surpresa um Papa latino-americano? A Igreja é uma surpresa, mas a Igreja ela fez um movimento bastante típico dela, aliás, que ela andou para frente um passo e ao mesmo tempo manteve o passo para trás. O que eu quero dizer? A Igreja Argentina, na América Latina, é das mais distantes da teologia da libertação, que significa um certo pecado doutrinário para o Vaticano nos últimos 20, 30 anos. Então, escolhendo o argentino, o conclave, de alguma forma, olha para fora da Europa, né? Mas olha para fora da Europa e pega alguém, como você bem disse, já teve bastante votos em 2005, pega alguém que representa uma igreja fora da Europa, fiel àquilo que a igreja pensa desde João Paulo II e Bento XVI, ou seja, distanciamento de práticas políticas, né? De um alinhamento com militância política, uma posição clara com relação a temas polêmicos como celibato, casamentos homossexuais, mulheres ordenadas e coisas assim, ao mesmo tempo que o Francisco I, né, o Bergoglio, mas ele tem uma atitude humilde, né? Ou alguém conhecido por ter uma vida distante de bens materiais e luxos que ele poderia ter. Dizem que ele vive em um apartamento sem luxo. Professor, vamos desculpe interrompê-lo novamente, vamos ouvir aí, porque Francisco I fala novamente. Domani voglio andare a pregare la Madonna perché custodisca a tutta Roma. Buonanotte e buon riposo. É simpático, hein? Boa noite aí, bom descanso para as pessoas. Quem acompanhou, a multidão que acompanhou aí essas últimas horas, essa indicação aí, enfim, a expectativa para saber quem seria o novo Papa, agora é recompensada por enfim, essa bênção, primeira bênção do Papa Francisco e a simpatia dele. Esse primeiro momento, professor Pondé, lhe causou boa impressão? Sem dúvida. Um tom de voz simpático, um semblante muito doce, né? Ele tem um semblante muito doce. E o nome que ele escolhe, né? Francisco I. Quer dizer, então Francisco é um santo identificado com causas ecológicas, por exemplo, né? Com os mais claramente pobres. É um santo que contemplava o sol, chamava o sol de irmão, a lua de irmã, quer dizer, um santo muito aberto para o amor ao mundo, o amor aos animais, um santo que teve a preocupação de diálogo com o mundo muçulmano. Quer dizer, São Francisco é um santo na história da Igreja Católica, daqueles santos que é difícil achar uma coisa para falar mal, entendeu? Sim. E que promoveu uma mudança radical, né, na história da Igreja, né? Exatamente. Quer dizer, é um santo que aparece
identificado com a defesa da pobreza da igreja, né, do não acúmulo de bens materiais, um santo dito como sendo o primeiro homem que teria recebido os estigmas, assim como Cristo, né? Portanto, alguém que estaria muito próximo assim, de Cristo, que a igreja entende que é o fundador da sua igreja, e também um homem que está localizado ali quando as ordens religiosas na Idade Média começam a se afastar da vida rural e se aproximar da vida urbana. Né? Uhum. Isso também soma a imagem de São Francisco como um homem aberto para o futuro, para as mudanças. Uhum. Então a escolha do nome dele é muito significativa. Assim como foi a escolha de Bento XVI, pela questão mais intelectual, enfim, sim, a reflexão, e esse nome Francisco... O Bento XVI tinha uma concepção de igreja que, se tiver 100 pessoas mais identificadas com a doutrina, é melhor do que 2 milhões que não levam a doutrina a sério. Sim, e esse nome Francisco, como alguém, inclusive, que instigou muito o poder da igreja na época, não? Uhum. Justamente por levantar, ele e seus descendentes diretos na ordem, por levantar questões com relação à identificação da igreja com o poder no mundo, né? Opção pelos pobres. O Bergoglio, ele tem um perfil da Argentina, como a Igreja Católica Argentina passou quase incólume a contaminação com a prática política, ele tem uma identificação assim, bastante conservadora em termos políticos, e é um cara que defende a justiça social pelo viés da caridade, não pela militância, que vai ao encontro do que João Paulo II, Bento XVI, afirmava. Então é uma continuidade da Igreja, mas uma continuidade sabiamente trabalhada de modo diferente do ponto de vista da imagem. O perfil aqui que a nossa produção preparou aqui para que a gente falasse um pouquinho, aponta justamente para essa participação do arcebispo de Buenos Aires, José Mário Bergoglio, na crise econômica argentina, em que ele realmente, nos seus pronunciamentos, destacava bastante os custos da globalização para o mundo pobre, né? As consequências da globalização, apesar desse distanciamento que o senhor aponta, professor, da teologia da libertação, essa preocupação com a questão social, ela é presente, né, para ele. Ela é presente, como sempre foi presente para o João Paulo II e Bento XVI. Mas a diferença é aquilo que se chama em filosofia de chave interpretativa, né? Quer dizer, ao invés de ser uma associação com teorias marxistas, é uma associação por parte... Porque, assim, Aldo, o cristianismo ele tem uma vocação muito forte de combate à pobreza desde a sua tradição bíblica. Já na origem do profetismo hebraico, o cristianismo tem uma relação de combate à injustiça social, como se fala hoje em dia. Uhum. Então, a vocação à justiça social está inscrita no DNA do cristianismo. O que a igreja, nos últimos desde os anos 80, vem criticando sistematicamente, na época pela pena do Ratzinger, né, que depois foi Bento XVI, é que essa luta contra a justiça social se dê fora de um vocabulário do evangelho, de uma compreensão teológica, mas sim alinhada com partidos políticos e com o marxismo. O Francisco I ele tem exatamente esse perfil. E isso pode, enfim, trazer uma proximidade pastoral maior da igreja com aqueles que sofrem. Agora, esse tipo de caminho tem capacidade para alguma transformação social, na sua opinião, professor? É aquilo que a gente conversava antes, a Igreja Católica ela tem uma temporalidade que lhe é muito peculiar, né? Muito dela. E, nesse sentido, as mudanças que se espera não vai acontecer, como eu dizia, em relação a casamento gay, uso de camisinha, a ordenação de mulheres e coisas assim. Mas eu acho que traz uma mudança, antes de tudo, do ponto de vista da imagem, né? E traz também uma mudança no sentido que a América Latina e, por tabela, a África, se sente mais representada na medida que você tem um Papa que saiu do Sul, né? Ou do terceiro mundo, como se fala, onde a igreja ainda tem uma presença menos maculada por escândalos sexuais,
onde tem uma presença mais próxima do sofrimento objetivo das pessoas. Então isso traz o Cristo para a igreja. Entendi. Mas escolhendo o argentino, o conclave garantiu que continuava finalizando a contaminação política, que não quer a contaminação política dentro da igreja. Entendi. Professor Luiz Felipe Pondé, muito obrigado pela sua companhia, pelas suas opiniões, seu esclarecimento aqui com a gente ao vivo nesse plantão do Jornal da Cultura especial. Você que nos acompanhou até agora, viu o anúncio de quem então seria o novo Papa, o cardeal, o arcebispo de Buenos Aires, Jorge Mário Bergoglio, que assumiu o nome de Francisco I, e esse nome é muito significativo. A gente fica por aqui, você acompanha essa transmissão também pelo portal cmais.com.br/conclave. Mais informações a qualquer momento ou à noite no Jornal da Cultura. Até lá.